vaso de pedras preciosas não se enche só com as graúdas. Para que ele fique bem completo, é preciso também as miúdas. Para boa presença do vaso, às vezes é preciso mudar. Se as pedras estão bem ajustadas, as mudanças não podem abalar. Deus quer sempre para nós o melhor, aos seus filhos procura agradar. Nem sempre as coisas maiores é aquilo que Deus quer nos dar. Se busco as pedras graúdas, um grande tesouro vou ter. Porém são como as miúdas, de um vaso completo vou ser. Se o dom é ministerial, faça tudo com dedicação. Busque o espiritual para a sua edificação. Deus nos pôs como sábio arquiteto para fazer nosso edifício. Não se pode pôr o fundamento além daquele que é Cristo. Toda obra que edificamos, o fogo também provará. Se de pedra, madeira, o ouro, o dia declarará tudo que eu preciso fazer, garantindo minha construção. Para a obra permanecer, devo ser um fiel cristão. Deus quer sempre para nós o melhor, aos seus filhos procura agradar. Nem sempre as coisas maiores é aquilo que Deus quer nos dar. Se busco as pedras graúdas, um grande tesouro vou ter. Porém são como as miúdas, de um vaso completo vou ser. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Eu nunca cantei assim na igreja do playback, não, só ensaiei em casa mesmo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Aleluias. É difícil, irmãos, quem faz segunda voz para fazer a primeira sozinho assim, é difícil cantar sozinho, não é fácil não, né? Ainda mais em playback. Vamos à palavra de Deus, ficamos em pé, queridos? Eu quero meditar um pouquinho nessa noite com os irmãos. Talvez o versículo que eu vou ler aqui, a igreja, de repente eu posso adentrar em algumas partes que os irmãos vão achar que está fora do que nós lemos. Mas depois, no final aí vocês vão ver que é aquilo que nós lemos aqui, tá bom? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Aleluias. Lucas capítulo 15. Aleluias, louvado é o nome do Senhor. Ele está nesse lugar. Lucas 15. Apenas o versículo 8. Apenas o versículo 8, que nos diz a palavra de Deus. Lucas 15, versículo 8, diz assim, ó: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia
e varre a casa, e busca com diligência até a achar. Amém? Pode assentar-se, amados. Pode assentar-se. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Grandes coisas Ele tem feito por mim, por você, por nós. E Ele continuará fazendo ainda muito mais. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Não é aquele lá que vocês costumam ver, não, tá? Aleluias. Glória a Deus. Amados, quando um rapaz namora uma moça e se apaixona por ela, o ama e pretende casar-se, e os dois, isso, pode colocar aí mesmo, os dois assumem um compromisso, um namoro sério para um casamento, então o moço costuma comprar o anel de compromisso, um anel de compromisso, e dá para a moça, e tanto o moço quanto a moça tem na mão direita o anel de compromisso. Então a moça, quando tem aquele anel no seu dedo da mão direita, o moço também, ele está comprometido, De repente não está noivo, não está casado, mas ela ou ele, os dois assumiram um compromisso, uma responsabilidade, uma fidelidade um ao outro, através do anel de compromisso. Aqui na Bíblia nós vemos uma passagem um pouco, relembrando isso, mas de uma forma diferente. Nos tempos de Jesus, ainda no Velho Testamento também, e ainda nos tempos de Jesus, se funcionava assim. Era desse jeito que o moço agia com a moça, mas diferente. Quando o rapaz namorava uma moça, se apaixonava por ela e decidiam se casar-se, esse rapaz, ele tomava 10 dracmas, 10 moedas de prata, colocava aquelas 10 moedas de prata num saquinho. Não sei se os irmãos já viram, aquele saquinho que usava no tempo antigo, que guardava a moeda e amarrava na ponta, assim, ficava um saquinho mesmo, amarrado na ponta, ficava aquele saquinho. Colocava aquelas 10 moedas de prata dentro daquele saquinho e dava para aquela moça guardava aquilo, e o moço se ausentava e só voltaria para o casamento. Ele só voltaria para o casamento. E aquelas 10 dracmas, aquelas 10 moedas de prata, quando aquela moça tomava aquelas 10 dracmas em sua mão e os guardava, ela estava ali jurando fidelidade àquele moço, e se guardar pura até o moço voltar para o casamento. Aleluia, Jesus. Até o moço voltar para o casamento. Então, era desse jeito que a coisa, era daquele tempo, daquela época de Jesus e antes ainda no Velho Testamento. Quando? Aleluia, Jesus. Jesus, aliás, o tempo se passou, as décadas, os anos, os séculos foram passando, as coisas foram mudando, e até mesmo com a vinda de Jesus,
as coisas mudaram. O tempo da lei era um tempo, e o tempo da graça tornou-se um outro tempo. Tá bom? Agora eu quero adentrar numa outra parte que vocês, para vocês entenderem melhor essa palavra. A Bíblia diz que Deus olhou lá do céu e não viu aqui na terra um justo sequer. Mas o Senhor, queria salvar esse povo. Deus queria salvar a mim, a você, a todos nós. Deus propôs salvar. Mas Deus olhou lá do céu, e não viu um outro que poderia fazer isso através de um sacrifício vivo, perfeito, que se sacrificasse, derramasse o seu sangue na cruz e morresse para a salvação de toda a humanidade, a não ser o seu próprio Filho. Então Deus decide enviar o seu Filho aqui na terra, seu Filho, para vir até aqui, nascer de mulher, viver como homem, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas paixões, sujeito a tudo quanto nós somos sujeitos, as fraquezas, as tentações. Tem que trabalhar para sobreviver. Foi o que aconteceu com Jesus, quando se tornou um menino ainda menino, começou a trabalhar na oficina de seu pai José, trabalhava como carpinteiro, cansava, suava, tinha fome, teve os mesmos sofrimentos que muitos de nós temos também, sujeito às mesmas dores, às mesmas paixões, como já falei. Aleluias, glória a Deus. Mas Jesus veio aqui, cumpriu o seu ministério aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus, já com 30 anos de idade, tinha 30 anos de idade, João Batista pregava no deserto o batismo do arrependimento. Pregava, e todos aqueles que se arrependiam eram batizados. Todos aqueles que criam e se arrependiam dos seus pecados eram batizados por João Batista, o batismo do arrependimento. Aí de repente aparece Jesus. Aí quando João Batista viu Jesus, João Batista reconheceu pela glória de Deus. Ali ele sabia que era o Messias que estava ali, o Filho de Deus estava ali. E Jesus entra na fila para os candidatos ao batismo. Aí João Batista olha para Jesus e disse: olha, eu careço ser batizado por você, e vem tu a mim para ser batizado por mim? Aleluias! Mas João Batista já havia pregado antes ao povo, dizendo: eu vos prego o batismo de arrependimento, o batismo com água, mas após mim virá um outro. Aleluia! E esse vos batizará com o Espírito Santo de Deus, o qual eu mesmo não sou digno de desatar as suas asparcas, ou atar as suas asparcas. Glória a Deus. Aleluias! Mas Jesus disse para João Batista: deixa por agora,
porque nos convém cumprir com toda a justiça divina. Queridos, se o próprio Jesus, que não tinha pecado, lutou, sofreu, era sujeito às mesmas dores, às mesmas paixões como qualquer homem, mas ele não pecou. Ele não tinha do que se arrepender, mas ele aceitou ser batizado. Ele fez questão de ser batizado, aleluia, para cumprir com a justiça de Deus, para cumprir com a justiça divina, para deixar exemplo para mim, para você, para todos nós, para ninguém ter motivo ou razão de recusar o batismo nas águas. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. E após Jesus ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ali passou 40 dias e 40 noites. No final dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, veio as tentações. O inimigo se apresentou a ele, tentando fazer Jesus pecar diante das fraquezas do homem, do ser humano, que muitas vezes nós enfrentamos na nossa vida. É nos momentos das nossas fraquezas, queridos, é que muitas vezes o inimigo se apresenta para tentar, porque ele quer pegar o nosso ponto fraco, né? Então é nesse momento, e foi isso que Satanás fez com Jesus, mas o Jesus o repreendeu. Primeiramente Satanás mandou transformar pedras em pão, depois mandou Jesus se jogar no pináculo do templo, depois mandou Jesus se prostrar perante ele e o adorar. Todas essas tentações Jesus rejeitou e o venceu e o repreendeu, o inimigo. Aleluia! Aí Jesus aparece na praia da Galileia, pregando o Evangelho e chamando pessoas para os seus discípulos. Chamou Pedro, André, chamou João, Tiago, e assim foi chamando, foi separando homens para o seu ministério, para cumprir a palavra de Deus. Mas de repente, queridos, ele separa um do meio dos 12, chamado Judas, e esse era o que havia de trair, esse era o traidor. E na noite da Santa Ceia, na noite que Jesus havia de ser entregue, no dia, na tarde, Jesus começou já a pregar acerca que ele ia ser entregue na mão dos pecadores, iria ser morto, iria ser crucificado, e foi pregando, e foi falando, e ainda Jesus falou para os seus discípulos, dizendo: olha, ainda hoje, muitos de vocês vão me abandonar. Vocês vão me abandonar, vão me deixar, vão se escandalizar de mim. Aleluias, glória a Deus. Aí Jesus saiu dali e foi para o Getsêmani. Aproveitando que Jesus foi para o Getsêmani com Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz, queridos, que Judas aproveitou a oportunidade e foi lá diante dos sacerdotes e o vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o preço da traição de Judas, vendendo Jesus para ser morto, ser crucificado. Queridos, raciocine aqui comigo agora. O moço, quando se apaixonava pela moça, ele deixava com ela 10 moedas de prata, não comprando a sua fidelidade, não comprando, mas sim um pacto com aquela moça, que ela se
guardaria fiel e pura até a vinda para o casamento. 10 moedas de prata era o preço da fidelidade daquela moça. Era o preço da fidelidade dela. O preço da traição, 30 moedas de prata. Quantas vezes mais custa a traição, a infidelidade? Custa mais caro do que ser fiel. Raciocine comigo. O preço dos infiéis, daqueles que se rebelam contra Jesus, daqueles que se rebelam contra a palavra do Senhor, é 3 vezes mais do que aqueles que se mantêm fiel, daqueles que se mantêm puros, daqueles que se guardam. Aleluias! 3 vezes mais o preço da infidelidade, o preço da traição. E foi isso que custou. Foi isso. Mas Jesus foi morto, ali crucificado, mas ressuscitou no 3º dia e está à destra do Pai. E um dia ele vai voltar. Aleluias! Trazendo para o Novo Testamento, para os nossos dias, esse moço que se apaixonou por alguém, é Jesus o nome dele. E essa moça que tomou as 10 dracmas, as 10 moedas de prata, e jurou fidelidade, guardar-se pura até a vida do noivo, o nome dela chama-se Igreja. Igreja é o nome dessa moça. Igreja. Aleluias. Igreja. Mas Jesus, primeiramente deixa eu falar, quando o povo de Israel estava lá no Egito, Deus prometeu tirar o povo do Egito. Levantou lá no meio do Egito um homem chamado Moisés. E para Deus tirar o povo do Egito, o Senhor tocou de enviar 10 pragas. 10 pragas para arrancar o povo do Egito, para amolecer o coração de Faraó e para que o povo de Israel visse que Deus estava na vida de Moisés, para que o povo acompanhasse Moisés. Eles vissem os sinais e também amolecesse o coração e seguisse Moisés rumo a Canaã. Aleluia, Jesus. Só que lá no deserto, o Senhor tocou de escrever os 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Primeiramente Deus envia 10 pragas para tirar o povo do Egito. Depois tocou de levantar 10 mandamentos, criar 10 mandamentos para tirar o Egito do povo. Porque o povo foram a Canaã, mas levaram o Egito com eles. E esses 10 mandamentos, quando Jesus esteve na terra pregando com seus discípulos, Jesus disse para os seus discípulos, aleluias, que esses 10 mandamentos ele transformaria apenas em 2, transformou, aliás, apenas em 2, e disse para os seus discípulos que se o povo, a sua igreja, apenas amasse a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele cumpriria
todos os mandamentos. Aleluia. Apenas isso. Raciocina aqui comigo agora. Jesus pega os 10 mandamentos, transforma apenas em 2 mandamentos. Em 2 mandamentos. Por que ele fez isso? Ou por quê? Porque ele lá em São Mateus 11, 28, ali a seguir, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 10 mandamentos Jesus transformou em 2. Em 2. Que alívio, hein? Aleluia. Que alívio, hein? 80% do fardo que estava sobre os nossos lombos, Jesus tirou e deixou apenas 20%. Tirou 8 e deixou apenas 2. Para cumprir a sua palavra, que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Aleluia. Leve. E tem mais uma coisa ainda. Além de aliviar o nosso fardo, ele disse ainda para o seu povo, ele disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei um ajudador, o Consolador, para que esteja convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Além de aliviar o nosso fardo, ainda colocou alguém para nos ajudar a carregar. Aleluia. Vocês estão raciocinando comigo? Amém, Jesus. Quanto vale servir a Jesus? Aleluia. Vocês podem aí até fazer uma matemática se quiserem disso aí, né? Jesus aliviou o nosso fardo e ainda colocou alguém para nos ajudar a carregar o fardo. Aleluia. Trazendo para as 10 dracmas. Trazendo para as 10 dracmas. Aleluias. Aquele moço tomava 10 dracmas, 10 moedas de prata, e dava para aquela moça, e aquela moça guardava até a vinda de Jesus. Jesus pega esse saquinho de 10 dracmas, de 10 moedas, tira 8 fora. Tira 8 moedas fora. Aleluia. E entregou para mim, para você, a sua igreja. Aleluias. Glória a Deus. E disse: olha, minha noiva, olha, minha querida, eu te amo. E eu não quero te perder. Eu não quero te perder. Eu te amo. Aleluia. E quando eu voltar, eu quero te encontrar pura. Eu quero te encontrar fiel. Eu não quero te perder. Portanto, toma aqui essas 2 moedinhas só. Porque essas 2 moedinhas, você não vai correr tanto risco. Você não vai ter que se preocupar tanto. Apenas essas 2 moedinhas. Toma ela aqui. E guarda. E olha. E para você não correr risco ainda, não correr perigo, para provar que eu te amo e que eu não quero te perder, eu ainda vou colocar um guarda para te ajudar a guardar essas moedas, para que quando eu voltar, eu te encontre pura, fiel, e você não perca nenhuma dessas moedas. Aleluia, Jesus. Seu nome, Senhor. Você consegue raciocinar comigo? Hã? Como vale a pena ser crente, guardar a palavra do Senhor, ser fiel a Ele? Ele fez isso comigo, contigo, porque Ele não quer te perder, minha irmã, meu irmão. Ele não quer te perder.
Além de Ele diminuir o nosso fardo, a nossa carga, Ele ainda nos deu o Espírito Santo, o ajudador, para estar ao nosso lado, para nos dirigir. É por aqui, é por ali, faça isso, faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Aleluias, glória a Deus. 10 dracmas era o valor que o moço dava à moça até ele voltar, aleluia, para o casamento. 10 dracmas. Queridos, Jesus apenas transformou em 2. Transformou em 2. Aleluia. Como estamos cuidando dessas dracmas? Mas essa moça aqui da parábola, que isso aqui é uma ilustração, é uma comparação. Essa moça aqui, ela, eu acredito que é a curiosidade, sabe? Aquela curiosidade, porque aquela moça acho que estava tão preocupada com a vida do seu noivo, a demora do seu noivo, que ela todo dia ia lá, conferia aquelas dracmas, para ver se estava lá as 10. Para ver se estava lá as 10. Ela ia lá conferir, e eu acredito que numa daquelas conferências, irmãos, ela derruba uma daquelas dracmas, e como as casas daquela época era de chão batido, eu acredito que aquela dracma se perdeu no meio da poeira por ali, e ela não encontrava a dracma, e aquela moça entrou em desespero, porque o seu noivo vinha, e ela tinha perdido uma dracma. Mas a Bíblia diz, queridos, que essa moça tomou uma vassoura nas suas mãos, né? Os irmãos sabem que canto de casa é lugar que sempre ajunta sujeira, né? Canto de casa é lugar que se amontoam as coisas, se ajunta sujeira, teia de aranha nos cantos, e assim por diante. É o lugar que sempre é preferido dos insetos, dos bichos, das sujeiras, são os cantos de casa, né? E aquela moça perdeu a dracma, mas ela toma uma vassoura nas suas mãos e começa a varrer a casa toda, e de repente ela encontra a dracma perdida. Glória a Deus. Encontrou a dracma perdida. Glória a Jesus. Queridos, olha aqui para mim. A maioria das nossas percas é dentro da nossa casa. A maioria das nossas percas está lá naquele cantinho, aonde você não está preocupada, você não está preocupado. Ah, não, está lá mesmo, deixa lá, ninguém vê, ninguém, né? Ali não tá, eu não ocupo, eu não uso, né? E naquele cantinho, aonde as coisas se ajuntam, é onde está a nossa perca muitas vezes. Aquilo que nós perdemos, muitas vezes está lá, engavetado, no canto da gaveta, no fundo do baú, no fundo da caixa, no canto da casa, no meio da bagunça. Está lá, aquilo que você muitas vezes procura, aquilo que você acha que perdeu, e está lá no cantinho da tua casa. Aquilo que muitas vezes nós não achamos, nós não ligamos, é lá que está a nossa perca. E quando Jesus voltar, você tem que se apresentar. Aleluia, não mais 10 dracmas, mas simplesmente 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Aleluia, Guardar-se puro
guardar-se santo, Oh, glória. guardar-se fiel. Aleluia. Não deixa que as mínimas coisas da tua casa, não deixe, queridos, que as mínimas coisas, Glória a Deus. aleluia, tome a vassoura, chamada Espírito Santo, que é o teu ajudador, que é o ajudador de Deus. Alguém consegue varrer uma casa sem vassoura? Consegue? Consegue varrer casa sem vassoura? A menos que com o aspirador, mas o aspirador você vai jogar o pó pro alto, pro teto daí, né? Aí você não está varrendo. Mas varrer só se varre com vassoura, queridos. Aleluia, glória a Deus. E essa vassoura chama-se Espírito Santo de Deus. Queridos, nós muitas vezes precisamos tomar essa vassoura nas nossas mãos, e lá nos cantos da nossa casa, lá, porque muitas vezes é lá que está aquilo que nós perdemos. Aonde você pensa que não está, onde você pensa que não tem nada a ver. Aleluia. Ah, não, eu não vou procurar lá porque lá não está. Glória a Deus. Muitas vezes está lá mesmo, amados. Aleluia. Queridos, se colocamos em pé. Santo é o Senhor. Aleluia. Xaramanasundahari. Glória a Espírito Deus. Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Santo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Consegui Aleluia. passar para os irmãos com meia hora. Tá bom, graças a Oh, Deus. glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos.